Em 2008, o mundo foi engolido por um tsunami financeiro. Bancos considerados inabaláveis desmoronavam, a bolsa de valores despencava e a palavra crise ecoava por toda parte. O desespero levava os maiores investidores a se desfazerem de seus ativos a qualquer preço. No entanto, enquanto a maioria fugia do barco em chamas, um homem com voz mansa e olhar calmo fazia o impensável. Warren Buffett mergulhava de cabeça no olho da tempestade. Aos 78 anos, Buffett, já uma lenda dos investimentos, mostrou a essência de sua alcunha: o Oráculo de Omaha. Bilhões evaporavam do mercado, mas ele começou a investir pesadamente. Não eram pequenos aportes, mas injeções monumentais de capital em gigantes como Goldman Sachs, General Electric e, ousadamente, no cambaleante Bank of America. Para muitos era como comprar imóveis em um incêndio florestal. A mídia e analistas olhavam com descrença. Ele perdeu o toque, diziam. As críticas eram ácidas, mas Buffett, com sua serenidade, as ignorou. Em uma carta aos acionistas que entraria para a história, ele escreveu: "Se você esperar pelos passarinhos cantar, a primavera já terá passado." Essa frase se tornou um símbolo de sua filosofia. Buffett compreendia que nas crises, quando o medo ditava as regras e o pânico cegava a razão, as maiores fortunas mudavam de mãos. Enquanto todos vendiam, ele comprava. Bilhões de dólares foram aplicados em empresas que para o mundo estavam condenadas. As ações derretiam, mas para Buffett, ali estavam as verdadeiras barganhas. Sua lógica era simples: compre ao som dos canhões, venda ao som dos violinos. Não foi fácil. Por meses, Buffett foi alvo de críticas incessantes. Chamaram-no de ultrapassado, imprudente e ganancioso. As ações das empresas em que investiu continuaram caindo, e seus investimentos ficaram no vermelho por um bom tempo. Jornais ironizavam suas decisões, e a credibilidade da Berkshire Hathaway foi questionada. A pergunta que pairava era: o maior investidor do mundo estaria cometendo o maior erro de sua carreira? Essa fase de intensa pressão testou a convicção de Buffett. A cada queda, a cada matéria negativa, ele se mantinha inabalável. Sua crença nos fundamentos das empresas, e não na volatilidade de curto prazo, era a âncora que o mantinha firme. Ele sabia que o tempo, com sua passagem implacável, revela a verdade. 2 anos após o turbilhão, as ações começaram a se recuperar. 5 anos depois, os lucros de seus investimentos explodiram, provando sua visão. E 10 anos após a aposta arriscada, Warren Buffett havia transformado o medo coletivo em um dos maiores lucros da história do capitalismo. Seu investimento de os 5 bilhões irlandais no Goldman Sachs, por exemplo, rendeu mais de os 3,7 bilhões irlandais em lucros diretos, sem contar dividendos e ganhos indiretos. O aporte na General Electric também se pagou com sobra. Mas o movimento mais simbólico e rentável foi com o Bank of America. Ele comprou ações preferenciais do banco quando ninguém queria a instituição, símbolo da crise. Anos depois, ele converteu esses papéis em ações ordinárias que dispararam de valor, resultando em um ganho espetacular de dezenas de bilhões de dólares, solidificando seu status de lenda. Buffett provou, mais uma vez, que paciência e convicção inabalável valem mais do que qualquer algoritmo de alta frequência ou análise de curto prazo. Enquanto traders vendiam por desespero, ele segurava seus investimentos com a confiança de quem enxerga o futuro. Enquanto o mundo via uma crise sem precedentes, ele via uma oportunidade única de adquirir ativos de qualidade a preços irrisórios. E quando todos gritavam, "fuja", ele sussurrava, "compre". Por que Buffett foi capaz disso quando tantos outros falharam? A resposta reside em sua forma singular de enxergar o mercado. Para ele, ações não são gráficos flutuantes ou apostas especulativas. São pedaços de empresas reais com valor intrínseco. Empresas boas com fundamentos sólidos e boa gestão sobreviverão às tempestades. Ele não se importa com a volatilidade de curto prazo ou com os ruídos da bolsa. O que realmente importa para Buffett é:
Essa empresa vai continuar lucrando pelos próximos 10 ou 20 anos, independentemente das crises passageiras. Essa mentalidade de longo prazo o protege do pânico e o coloca à frente de 99% dos investidores, reféns da emoção. Não pense que tudo foi sorte. Buffett passou décadas estudando empresas, lendo relatórios, analisando modelos de negócio. Quando a crise de 2008 chegou, ele sabia exatamente o que estava fazendo, pois tinha um profundo conhecimento das empresas em que investia. Cada dólar era uma declaração de fé no capitalismo americano e sua resiliência. E a história mostrou que ele estava certo. O mais fascinante dessa história não são os bilhões que ele lucrou, mas o que ela ensina sobre investimento, resiliência e a natureza humana. Buffett não é um gênio com QI estratosférico. Ele mesmo diz: "Não sou o mais inteligente da sala, só tenho mais disciplina." É exatamente isso que o diferencia. Não é o QI, mas a calma inabalável em meio ao caos. Não é a velocidade de reação, mas a constância de propósito e a adesão aos princípios de valor. Buffett sabia que o mundo já havia enfrentado inúmeras crises, e que no fim, quem apostou na recuperação, quem teve a visão de longo prazo e agiu com estratégia e paciência, sempre saiu ganhando. Ele apenas seguiu esse princípio universal, com uma coragem que desafiou a lógica da maioria, tornando-se o maior investidor de todos os tempos. Hoje, as pessoas olham para Warren Buffett com reverência, um guru que desvenda os mistérios do mercado. Mas em 2008 ele era o velho teimoso que não entendia tecnologia, o homem que arriscava bilhões em empresas à beira do colapso. Para muitos ele era o tolo que nadava contra a correnteza. Esse tolo, no entanto, virou uma lenda viva, um farol para todos que buscam entender os meandros do investimento e da vida. A grande lição, que transcende as finanças, é atemporal. Às vezes você vai parecer errado antes de provar que está certo. Os melhores momentos para agir, para tomar decisões ousadas, são justamente quando todos têm medo, quando a incerteza domina e o pânico se instala. No mercado, assim como na vida, a coragem raramente parece confortável no começo. Ela exige que você se coloque em uma posição de vulnerabilidade, de confronto com a opinião da maioria. Mas no final, a história nos mostra que a coragem, combinada com a visão e a disciplina, costuma ser recompensada grandiosamente. Essa não é apenas uma história sobre dinheiro. É uma história sobre visão de longo prazo, sobre a capacidade de enxergar além do ruído e da emoção. É uma história sobre ter convicção inabalável quando tudo ao redor diz o contrário. É uma história sobre não seguir o senso comum, sobre enxergar o invisível, as oportunidades que se escondem por trás da névoa do medo. É, em sua essência, a história de Warren Buffett, o homem que desafiou o caos e venceu. Qual parte da história de Warren Buffett te inspira mais? A coragem de ir contra a maré ou a disciplina para manter a visão de longo prazo?